Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês estejam nos acompanhando. Está começando o programa Hora do Esporte, sempre o nosso encontro semanal para falar dos mais diversos temas do esporte do Brasil e do mundo, sempre com grandes personagens e grandes histórias. Hoje eu estou recebendo aqui o Arthur Costa, treinador da equipe Sub-20 do São Caetano, está iniciando um trabalho e está iniciando com uma baita responsabilidade, porque está assumindo aí uma equipe onde o seu antecessor foi promovido para o profissional e está dando um show aí no trabalho. Parabéns ao professor Edson Leivinha, que está levando aí o São Caetano a uma belíssima campanha na Série A4 do Campeonato Paulista, já entrando para a história, 5 vitórias consecutivas, e o Arthur Costa chega com... Olha, bem chancelado aí, só recebi elogio até agora. Arthur, obrigado aí, seja bem-vindo, para a gente poder falar um pouquinho de futebol, falar de São Caetano, falar um pouquinho da sua carreira. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, boa tarde, boa noite, né? Bom dia a todos. A internet é qualquer horário, né? Qualquer horário. Prazer estar aqui com vocês da Hora do Esporte, Luciano, uma honra poder estar aqui com vocês e com certeza vai ser um bate-papo bem produtivo. E aproveitando aí, parabenizando o professor Leivinha, o professor Miltinho, a toda a staff, todos os atletas aí por esse feito histórico e sucesso na sequência, né? E a gente deseja sucesso aí e que Deus possa continuar abençoando o trabalho de todos. Legal. Fala um pouquinho da sua carreira, fala, torcedor do São Caetano, torcedor da região do ABC aí, como que começou sua carreira, como você entrou como treinador, jogou também, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, primeiro uma honra, né, poder estar novamente ao clube, tive o prazer de trabalhar no São Caetano em 2010 na categoria Sub-15 e estar retornando ao clube para mim é uma honra e ainda mais com essa responsabilidade, uma responsabilidade prazerosa de poder estar à frente de uma equipe grande do cenário nacional, cenário mundial na categoria Sub-20, uma categoria de projeção e estar obviamente aí próximo, coligado ao profissional, trabalhando em conjunto aí com o professor Leivinha. É uma honra para todos nós. Sou ex-atleta de futebol profissional, parei de jogar aproximadamente aí uns 15 anos, tive o prazer e a honra de terminar os estudos, se formar. Hoje eu tenho a licença Pro da CBF Academy, tenho a licença A Comembol, estava atualmente o ano passado no Clube Destroys na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e passei por diversos clubes aqui também em São Paulo, aqui também em Minas, Paraná, enfim. Estamos aí, graças a Deus, com esse grande desafio. Legal. É um desafio, né? Até porque você conhece bem a história do São Caetano, tudo aquilo que representou. Lógico que a gente precisa tirar um pouquinho dessa responsabilidade de algumas pessoas, porque é um momento diferente que o clube atravessa, tanto na parte de estrutura, de planejamento, financeira, efetivamente, mas é uma camisa forte, né? Uma camisa que em qualquer lugar que você fala, as pessoas mais saudosas vão lembrar daquela campanha de 2000, de 2002, vice-campeão da Libertadores, mas muito mais do que isso, uma equipe que sempre também apresentou um trabalho muito sólido na base, né? Sim, até aproveitando os agradecimentos, quero agradecer também ao presidente Jorge Machado, né, pela oportunidade, pela honra, ao PP, ao nosso diretor Ricardo também, ao Thiago, que é o supervisor, a toda a comissão técnica, né, todos os atletas que me receberam muito bem. E o São Caetano, sim, sempre tem essa fama, né, de revelar bons jogadores para o cenário nacional e cenário mundial, e eu tenho certeza que esse ano também não será diferente. Tenho acompanhado os jogos aí das categorias de base, tenho visto bastante talento, bastante empenho de toda a comissão técnica, das categorias de base, do staff de forma geral, e eu tenho certeza que esse ano vai ser bem promissor para todas as categorias de base também, como assim está sendo para o profissional. Legal. Você falou do Destroyers, né, da Bolívia. Conta um pouquinho como foi essa experiência de atuar, né, também fora do país. Então, eu tive a honra e o prazer de jogar na Bolívia, né, jogar profissionalmente, então tenho laços com diretores, amigos, enfim. E o ano passado, no começo do ano passado, recebi o convite para poder trabalhar no Clube Destroyers. É um clube que já foi da primeira divisão a nível nacional. Hoje é segunda divisão a nível nacional, na categoria profissional, e primeira divisão a nível estadual. Então o Destroyers é um clube que sempre revelou vários jogadores, como Echeverri, Platini Sanches, entre outros jogadores que chegaram, inclusive, aí para a Copa do Mundo em 94, quando a seleção boliviana esteve presente.
E o Destroys tem uma sede própria, um clube que sempre trabalha muito forte na base, revela muitos jogadores para diversos clubes ali da Bolívia. E eu tive o prazer de estar como treinador profissional e coordenador das categorias de base. A gente fala muito assim da base aqui no Brasil em relação a comportamento, às vezes falta um pouco de disciplina tática, técnica, lógica, o brasileiro tem, por excelência, um talento, mas hoje em dia está muito claro que se você não estudar e não aperfeiçoar o seu talento, você vai acabar perdendo o seu talento. Não é que nem antigamente, você falava, vão brotar atletas. Hoje precisa ter, acima da técnica, também muita disciplina. No futebol boliviano, como é que você via essa base, né? Essa garotada que vinha, tinha um perfil parecido com o nosso? Como é que era? É assim, o futebol boliviano ele está em ascensão na categoria profissional, tem investido pesado no marketing, em TV, rádio, enfim, tem investido pesado nisso. A Liga Boliviana Profissional hoje, a primeira divisão, ela tem 16 clubes, onde 50% desses clubes todo ano disputa torneios internacionais. Então, 4 clubes é para Libertadores, 1 para Pré e 3 para a Sul-Americana. Então, assim, automaticamente eles revelam muitos jogadores. Então, tem muitos jogadores que passam ali pelo futebol boliviano, que hoje estão jogando em diversos continentes, uns até aqui no Brasil, como o próprio Miguelito, que é o mais destacado hoje aqui, né? E são atletas que eles têm bastante qualidade, têm bastante potencial. O que eu observo no futebol boliviano hoje, falta formadores. Tanto que recentemente, fazem 2 anos, que eles começaram o curso de formação, como a CBF Academy tem aqui no Brasil. Legal. Fazem 2 anos que eles começaram o curso de formação de treinadores. Ou seja, eles estão formando os treinadores, após isso formar os jogadores. Legal, mas tem bastante talento. Essa iniciativa que a CBF criou, muita gente questiona em relação à CBF Academy. Eu digo o seguinte, que é uma forma de você dar, não um selo de forma vazia, mas um selo que ele vem carregado com muito conhecimento, né? As pessoas evoluírem cada vez mais no aprendizado, e é lógico que aí depois quem tem mais talento que vai unir com toda essa técnica para poder usar. Bom saber que a Bolívia também tá indo nessa linha, assim, está evoluindo. E tem jogador bom também para trazer para o Brasil lá, ou a gente pode ficar aqui com os nossos aqui? Eu conversei até com o presidente Machado. O presidente Machado também é amigo particular do Marcelo Moreno, né? Sim. Que é o ídolo maior do futebol boliviano. E nós estamos alinhando algumas coisas também para futuramente trazer alguns futuros atletas que a gente tem identificado que possa ter valores tanto na base futuramente para o profissional também. Legal. E para a base aí do São Caetano, conta pra gente, você agora no 20, lógico que quando a gente fala de sub-20, o primeiro foco que vem na cabeça do torcedor é a coisa da Copa São Paulo, que é a competição principal. São Caetano já está 2 anos que não disputa. Mas o Campeonato Paulista Sub-20 é um campeonato de altíssimo nível, né? O São Caetano sempre tem se apresentado muito bem. Como é que está o trabalho de captação, de preparação? Hoje no elenco profissional tem muitos jogadores que saíram das categorias de base, pessoas que saíram da base que foram inclusive para o exterior. A gente tem um exemplo recente, eu até citei esses dias, do Maceió, que é um menino que saiu do São Caetano, está fazendo um belo trabalho na Portuguesa. A gente torce que ele sabe, voe cada vez mais, que é um garoto muito lutador, e outros, né, que estão pelo Brasil afora. Visando essa temporada 2026, como é que você está sentindo esse grupo? Ele está num processo de formação? O que você pode dizer para a gente? Então, ontem, inclusive, fez uma semana que eu estou, né? Que me apresentei. Ainda meio recente ainda. Olhando. Meio peixe fora do aquário, identificando nomes, tá? Hoje, agora mesmo, estava recentemente acompanhando o Sub-17, tá? Então, até parabenizá-los, eles tiveram uma vitória muito bacana com o Vicente. E, inclusive, amanhã nós teremos o jogo pela Copa Bu. O grupo do Sub-20 é um grupo muito novo. A base dos atletas são 08 e atleta 07. Sim. Tem alguns atletas que são 06, por quê? Porque aqueles atletas 06 que mais se destacaram hoje fazem parte do plantel do profissional. Sim. E isso é a ideia principal aqui do São Caetano, né? Na reunião que eu tive com os diretores e com o presidente, a ideia é essa, é aproveitar ao máximo a categoria de base e você aproveitar e lançar atleta. Sim. Mas antes disso você passar pelo processo, né? Que muitas das vezes a gente fala, pô, o garoto é novo, mas o garoto tá no 20, ou o garoto tá no profissional, ou tá no 17, mas muitas das vezes não tá apto para isso. Sim. E no grupo eu percebi que é um grupo jovem, é um grupo que, como a gente costuma dizer a linguagem de futebol, é um grupo que tem bastante fome de vencer.
é um grupo que está predisposto a ultrapassar essas barreiras, às vezes, o cara é novo e tal, mas no sub-20 não tem essa, e a gente sabe que no futebol não tem isso. E é uma idade que você tem que ser meio, além de professor, orientador, você também tem que ser meio paizão ali, porque a galera tá meio deslumbrando. Hoje em dia o acesso à informação é muito aberto, então o cara, ele acha que ele já pegou a pochetezinha ali, igual a do Messi, igual a do Neymar, ele já vai chegar dando aquela passada ali, você tem que sempre puxar o cara, opa, cuidado aí, você faz esse trabalho também. A gente costuma dizer que é uma curta e uma longa. Você belisca e assopra, né? Sim. Então você elogia, mas ao mesmo tempo você também monitora. Uhum. E eu percebi que ele é um grupo bem unido, ele já vem do trabalho remanescente do ano passado, e o professor Livinha me passou também toda a situação dos atletas, né? Aquele que a gente sabe que é mais migué, aquele que a gente sabe que é mais resenha, aquele que trabalha sério. Uhum. Então a gente tem procurado captar esses atletas, e nada melhor do que as competições pré-paulista. Como a Copa Bull, como o Paulista Cup, como a Copa Ouro, que são campeonatos que nós estamos disputando, como pré-paulista, que servem como uma espécie de laboratório para que a gente possa lapidar e, obviamente, colocar os nossos trabalhos também, os nossos sistemas, nossos trabalhos, a nossa forma de trabalhar com os atletas no dia a dia, para que eles possam se adaptando também à nossa linha de trabalho. Você tem uma preferência de formação 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, ou você vai se adequando ao adversário, ao momento da competição? Não, eu tenho um sistema que eu gosto muito, estamos adaptando aos poucos, que é o 4-2-4, com variação para 4-3-3 ou 4-2-3-1. Uhum. Então nós estamos adaptando aos atletas. Volto a dizer, esses torneios servem justamente como laboratório para que a gente possa adaptar, tanto na maneira individual e na maneira coletiva, né? Porque a gente fala que o individual estando bem, o coletivo acaba ficando forte. Então essa é uma maneira que nós estamos adaptando. Então, devido aos jogos e treino, nós estamos adaptando os sistemas para ver qual o melhor se adequa dentro dos atletas que nós temos, e a partir daí a gente definir um padrão de jogo. Você tem sentido um melhor entendimento hoje por conta da categoria de base? Porque antigamente a gente notava que havia uma dificuldade muito grande da galera entender esquema tático, né? Era aquela coisa assim, eu sou lateral, eu sou não sei o quê. Não, você precisa ser lateral e ter noções de outras posições, você precisa saber o posicionamento também do seu companheiro para você entender tudo isso. Você consegue hoje sentir isso nessa galera, assim, ou às vezes, de repente, há muita distração? Eu percebo que hoje em dia, os atletas hoje, com acesso à internet, essa facilidade, então é o que a gente fala, eles têm que saber a função deles com e sem a bola. Então é uma das coisas que eu tenho passado para eles, vocês têm que ter responsabilidade tática. Muitas das vezes eu não sei a função, mas você sabe que sem a bola você tem uma função, você tem uma obrigação. E com a bola você tem outra. Então a gente tem procurado, na raiz do problema, detectar isso. Alguns atletas, obviamente, já têm, de repente, uma passagem melhor, já têm uma expertise melhor, já vêm de outros clubes, ou muitas das vezes já passaram por alguns outros formadores que eles aprenderam isso. Então, nesse período que nós estamos aqui, que nem eu comentei hoje, faz uma semana, nós estamos identificando como uma espécie de um quebra-cabeça, né? Porque você está no meio ainda no terreno, que você conhece o futebol, evidentemente, mas é um espaço novo, sim, né? São peças novas, sim, que você está tocando. É uma espécie de um quebra-cabeça gigante que cada dia você vai descobrindo uma nova peça. Sim. Então, eu falei para eles que uma outra forma que eu gosto muito de trabalhar é que cada atleta joga pelo menos em 2 ou 3 posições. Ah, legal. Não que apenas preencha o espaço. E para isso a gente tem procurado ferramentas para que eles possam entender. Então, vou dar um exemplo. De repente, um zagueiro, eu não tenho necessidade de fazer uma troca, eu já queimei os 3 atos de substituição, eu necessito, de repente, que eles transformem em um volante. E às vezes você dá 2, 3 passos para frente, teoricamente você vira um volante. Na teoria, mas na prática, se você não condicionar ele acaba ficando perdido com 2, 3 passos à frente. Sim, sim. E aí é uma preocupação dele entender também muito mais do que ali a linha, né? As linhas do campo, mas que ele consiga enxergar também esse... Exato. E a gente tem procurado nos treinamentos, junto com o professor Bruno, o professor Lucas, que fazem parte do corpo técnico ali de sub-20, nós temos procurado dar a eles, durante o treinamento, essas ferramentas e colocar eles à prova em relação a isso, nesses torneios que a gente está usando como laboratório e preparação para o Paulista. Legal. Ô Arthur, qual que é a fonte que você vai beber para buscar inspiração, assim, de treinador, assim? Qual que você gosta de... Lógico que as pessoas, né, não, é o que você gosta e necessariamente, às vezes, pode até ser o que você não execute, mas os treinadores que você gosta de assistir para poder
trabalhar e colocar uma rota dentro do seu trabalho? Eu, como referência, eu acredito que quase todos os treinadores que são da profissão gostam muito do sistema do Guardiola, né? Pressão pós-perda, linha alta, mais aquilo que você comentou. Muitas das vezes não dá para você executar isso. Precisa do material humano. Você precisa do dia a dia, né? Você precisa do dia a dia. Eu gosto muito do trabalho do professor Oscar Villegas, tá? Que é o treinador hoje da seleção principal boliviana. E eu tive o prazer e a honra de passar um período com ele recentemente, acompanhando um pouco do trabalho dele. Eu sei que é um treinador novo, um treinador bem promissor. E eu gosto muito dele. Eu posso falar de Klopp, posso falar de Guardiola, de vários. Mas eu vou falar um que eu tive o prazer e a honra de conviver. Sim. Tanto na formação da categoria de base do Clube Bolívar, onde ele formou diversos atletas hoje que estão despontando no cenário mundial e também boliviano. Mas eu tive o prazer e a honra de acompanhar. Então eu gosto de falar de pessoas, não apenas que eu vi num vídeo de YouTube e tal, mas eu gosto de acompanhar e eu tenho o prazer de ser amigo pessoal dele. E eu sei que eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que me chamou muita atenção, se eu puder comentar aqui... Por favor. Eu estava acompanhando um jogo da seleção boliviana e eu percebi que no jogo ele não gritava muito. E me chamou a atenção isso. E era um jogo amistoso, e ele estava ali e tal, e teve um momento que o time dele estava perdendo, a seleção estava perdendo. E aí, quando acabou o jogo, virou o jogo. E quando acabou o jogo, nós fomos almoçar ali, fomos jantar, perdão, e eu perguntei, professor... Eu percebi que no jogo, ali eu aprendi muito com ele. Foi uma frase, mas uma frase curta. Percebi que no jogo o senhor é bem calmo, bem tranquilo. E quem trabalha até mais, muitas das vezes até auxiliar. Ele falou, o jogo é apenas o complemento do treino. Se eu treinar bem, eu não tenho necessidade de estar me expondo no jogo e expondo os atletas. Então ali para mim serviu que o dia a dia dos atletas, muitas das vezes, é mais importante que o jogo. Sim. Porque o jogo, ali você no treino, você corrige, você para, você executa, você repete 100 vezes se for o caso. E no jogo, muitas das vezes, não. Mas se você não fizer isso no treino, obviamente no jogo você vai ficar careca, você vai ficar bravo, vai ficar rouco e não vai resolver o problema. Então eu trouxe isso aí, estou falando de um tempo atrás, eu trouxe isso para mim e tenho procurado colocar isso em prática. Legal, é um ponto de vista interessante. Você tinha falado do morder e assoprar, né? Daquela Sim. coisa de ter que ter esse meio termo sempre, mas uma coisa que a gente tem visto que até por conta dessa facilidade de tanta informação, os jogadores eles entram às vezes cada vez mais deslumbrados e esse processo das categorias de base é algo que se vê muito isso, né? Teoricamente, assim, no português, claro, o cara não chegou ainda a lugar nenhum, mas às vezes acha que já é o boleiro, já é o atleta. Essa preocupação também na formação, porque isso passa um pouco até pelo caráter de cada um ali. Você entende também que às vezes uma conversa, um chamado do lado, um diálogo reservado ali com o jogador também, você consegue resgatar até para depois poder contar com ele dentro do seu esquema tático, dentro da sua proposta de jogo? Eu acredito que na categoria de base, o que você tem que formar antes do atleta é o cidadão. Você faz parte desse processo, porque o atleta passa contigo 6, 7 dias da semana e muitas das vezes você não sabe um pouco da raiz dele. Sim. Então, às vezes, com todo respeito, mas são famílias às vezes destruídas, pais separados, às vezes ele tem N problemas, seja da área sentimental, espiritual, familiar, seja a área que for, e muitas das vezes você coloca o atleta em campo e você muitas das vezes não sabe extra-campo o que ele está passando. E às vezes você, por uma tomada de decisão errada, ou às vezes, de repente, dentro do momento ali do treino, ou da necessidade de você, às vezes, definir um elenco, um jogo, alguma situação, você acaba dispersando e liberando jovens valores. Ontem mesmo, nós estávamos acompanhando um jogo, vou compartilhar isso que eu acho que é importante. Ontem nós estávamos acompanhando o jogo do Sub-16 e me chamou a atenção um atleta, não vou citar o nome, mas a diretoria sabe que eu já comuniquei que eu quero esse atleta comigo no Sub-20. Ele tem apenas 16 anos. E ontem ele chamou muita atenção no jogo. E quando eu compartilhei que eu tinha o interesse de estar, pelo menos, conhecendo ele e ter ele uma semana conosco, o pessoal comentou, não, ele é bom atleta, mas tem que ter paciência com ele. Então, entre o lado do paizão, da orientação. E hoje ele já treinou comigo, e eu tive a oportunidade de chamar ele de lado, e eu falei assim, vem cá, qual que é o seu maior sonho?
Ele falou, pô, professor, ele agradeceu, muito humilde, ele agradeceu, professor, obrigado pela oportunidade, porque eu não tô nem no 17, como titular do 17, o senhor me puxou para cá. Eu falei, você aproveitou a oportunidade ontem também não ia estar aqui, o professor me chamou, a diretoria chamou, eu acabei ficando, eu tinha outros compromissos, acabei cancelando, gostaria de ver o jogo. 2 atletas me chamaram a atenção, inclusive treinaram comigo hoje, perdão. E aí eu perguntei para ele, qual que é o seu maior sonho? Ele falou, meu maior sonho é poder ajudar meus pais. Legal. Eu falei, pô, que legal, bacana. Eu acredito que esse é o sonho de todos os atletas que estão no processo que você está, ou até mesmo quem está no profissional. Mas vem cá, como que você vai ajudar os seus pais, sendo que você não está ajudando a você mesmo? Falei pra ele, isso aí que você está falando é palavras ao vento, isso para mim não serve. Porque se você não se ajudar com as suas renúncias, se você não renunciar à amizade, renunciar à balada, bagunça, que é o que deslumbra hoje um atleta na categoria de base e também no profissional. Ele falou, pô, professor, pior que é verdade, né? Eu preciso largar disso. Então, às vezes, o problema dele não é o problema técnico, tático, cognitivo, físico, não. O problema dele, muitas das vezes, é uma orientação. E essa orientação, ela não tem que ser apenas uma orientação diária, é uma orientação permanente e monitorada. Sim. E aí você, obviamente, vai extrair dele, porque ele tem muita qualidade. Ele, com todo respeito, parece um atleta que nós fizemos agora, recentemente, um jogo contra o Sub-20, o profissional, o G2, lá com o professor Leivinha, lá no estádio, G2 e G3, o profissional. E tem um atleta que é o Cauãzinho. Sim. Que é do Sub-20 e está lá também inserido com o professor. E é mais ou menos a mesma qualidade. Um atleta que rompe linha, tem uma qualidade, um dom que Deus deu para ele. E são atletas que a gente tem monitorado. E me chamou muito a atenção que esse atleta, ele tem um potencial, que é um potencial muito grande. É um atleta que eu tenho certeza que o presidente, a diretoria, logo nós vamos, os torcedores de São Caetano, da região, logo vai ouvir falar muito bem desse atleta. Legal. E nós vamos ajudá-lo na formação, no que for necessário, nós vamos abraçá-lo e dar a oportunidade. Nesse processo, esse tempo que você tem de trabalho, você já viu assim, muito talento, aquele cara que você olhava e falava, poxa, esse tem tudo para vingar, e de repente você fala assim, por conta desse extra, dessa doação, dessa responsabilidade, ele se perde e vai embora a oportunidade também? Eu acredito que muito é o lado do querer. Eu já vi muitos atletas, vou até pelo outro lado, eu já vi muitos atletas que não tinham tanta qualidade, potencial, mas a vontade dele, a predisposição, a fome dele de vencer, transformou ele hoje em um bom jogador e de repente está até ganhando dinheiro e vivendo a vida dele através do futebol. Como também, como você comentou, Luciano, já vi muitos atletas que têm uma qualidade que todos elogiam. Infelizmente, hoje, com todo respeito, não é demérito, mas hoje está trabalhando em outras profissões. Sim. E muitas das vezes jogando na várzea para ganhar, de repente, o sustento para dentro da sua casa, um complemento. Então, o futebol tem essas magias, né, que a gente costuma dizer, né? E é uma coisa que cada vez está muito mais clara, né? Porque se a gente puxar um pouco mais, assim, década de 80, 90 foi um processo, mas acho que a década de 80, a gente falava muito dos jogadores, isso sem contar 70, 60, que aí era muito, pô, a gente saber como a gente perdeu o Garrincha, que era um super talento, mas que não tinha aquela coisa do cuidado, do acompanhamento. Claro. E tinha a coisa do jogador fumar, do jogador beber. Então, cada vez mais o jogador deixa de ser boleiro e ele precisa ser um atleta, né? O futebol está muito mais intenso, o futebol é muito mais corrido, o futebol se precisa muito mais do corpo. Lógico que a técnica é indispensável, mas se precisa muito mais hoje de uma boa performance física até do que uma performance técnica, né? O futebol hoje em dia está muito tático, né? E taticamente, se você não estiver preparado com força física, você ter noção de jogo, noção tática, você infelizmente acaba passando e sofrendo muito com isso. Então hoje em dia, com essa evolução da internet, quem consegue aproveitar tá dando 2, 3 passos à frente e de repente até mais passos. E tem uma coisa que eu também percebo, que aí é um outro lado, que eu imagino para você como professor, principalmente na base, se debater com isso é muito interessante, que é um fenômeno que eu acho que sempre existiu, mas de uns anos para cá se tornou muito maior e muito mais representativo, que é o fenômeno pai e mãe. Que eles, às vezes, com aquele zelo de tentar abraçar e apoiar, eles acabam realmente, infelizmente, atrapalhando, não vou entrar no mérito de amor, que evidentemente ninguém ama mais os filhos do que seus pais, mas atrapalhando o processo por conta de uma proteção absurda.
É algo que também você se preocupa no dia a dia ali, porque eu imagino que é uma linha muito tênue, né? De você querer que o pai e a mãe acompanhem também para o menino manter uma disciplina, mas o acompanhamento tem que ser até um certo ponto para também não atrapalhar as decisões que você toma em campo. O acompanhamento tem que ser monitorado, né? Eu acredito que o futebol ele é amor, ele é paixão, mas no nosso caso é alto rendimento. E é formação. E quando você fala de amor, paixão e aquela mistura toda, muitas das vezes, como a gente acompanha bastante jogos da base, não só na minha categoria sub-20 atualmente, mas de outras categorias menores e outros companheiros nossos que estão na base, muitas vezes você defronta que o técnico mandou o atleta fazer, de repente, uma jogada e o pai lá fora manda ele fazer outra e ele fica naquele checkmate e não faz nada. Pronto. Isso atrapalha. Atrapalha muito. E aí vem o lado da formação novamente. Que você estando aqui, você tem que estar submisso às ordens do seu treinador, da sua comissão técnica. E muitas das vezes isso não é fácil. É um processo lento e dolorido. Porque muitas das vezes, Luciano, você pega irmãos, pais, tios, que de repente até chegaram a jogar a nível profissionalmente, foram até grandes jogadores e infelizmente na sua grande maioria não. Sim. Então a família vê no atleta, de repente, aquela possibilidade de uma realização de sonho, não apenas do atleta, mas da família. Não, às vezes uma responsabilidade que é dada a uma criança de 10, 12 anos aí de trazer o sustento, né? De mudar a história financeira da família. O que eu acho um verdadeiro absurdo e uma responsabilidade que pode trazer, assim, problemas não só para a pessoa como atleta, mas para a pessoa como um cidadão, porque vai gerar uma frustração absurda, né? Isso é um risco. Correto, que a gente corre, né? eu tava, sim, perfeito. Eu estava ano passado no futebol boliviano, eu estava acompanhando pela internet, que o campeonato paulista o ano passado, 10 e 12, se eu não me equivoco, 13 e 14, não, é 11, 13 e 12 e 14. Ficou sem torcida. É isso mesmo. Porque os pais brigaram, enfim, veio uma ordem da federação, da CBF e acabou. Não, inclusive, teve um momento, conversando com os delegados, né, das partidas, a gente tem uma boa relação, e ainda uma delegada falou assim, olha, Luciano, que me perdoe, eu peço perdão a Deus de falar uma coisa dessa, porque foi uma tragédia mundial, mas tem momentos que eu sinto falta da pandemia, porque naquela época os jogos eram fechados e os pais não entravam, assim, dado a loucura que estava virando, e isso é uma coisa que, lógico que passa pelo treinador, mas é algo que às vezes precisa até ter uma intervenção da diretoria para falar assim, gente, por favor, você não ajuda, então não atrapalha, porque às vezes toma um rumo, a gente viu aí, tanto é que você comentou dessa determinação da federação de pais. Teve gente mostrando arma, pra você ter uma ideia, o nível que chegou a coisa foi muito séria. Então, assim, é algo que não tem benefício nenhum para o jogador, né? Essa motivação que eles estão imaginando que eles estão dando, eles estão atrapalhando a formação ali. Estão atrapalhando muito, inclusive aconteceu também ano passado, eu estava acompanhando, acho que teve um jogo Palmeiras e Corinthians no futsal, que eu sou apaixonado pelo futsal, teve uma confusão e as criançadas entre eles ali, acho que era sub-7, 8, brigando com o outro, e onde está o lado do futebol, da formação, que nem você comentou. E eu acredito que isso é educação. Sim. Entendeu? Então, assim, aonde que nós vamos, a que ponto que nós vamos chegar, de repente você vê um atleta de 7, 8, de equipes adversárias, e que de repente possam estar amanhã depois na equipe ao contrária, e de repente brigando ali, porque viu a motivação que veio de fora dos pais, e muitas das vezes os pais já entram mais pilhado que o próprio atleta, e atrapalha de uma forma excessiva o trabalho da comissão técnica. A gente, hoje em dia, tem visto, né, lógico, os atletas, tem o Fábio do Fluminense, que é um exemplo, claro, né, de longevidade, mas a carreira do atleta profissional de futebol, ela é uma carreira, vamos dizer assim, média máxima, acho que talvez de 20 anos ali, se o cara começar chegar no profissional com 18, 34, 35, ali no máximo 37 anos, ele já está encerrando a carreira, lógico, uns mais, outros menos, por conta de contusões, mas talvez uma média ali de 20 anos. E você está no auge da vida, né? Com 35 anos. O pessoal fala assim, o atleta tem 35 anos, ele está velho. Cara, poxa,
Ninguém tá velho com 35 anos, muito pelo contrário, a pessoa tá, até como caráter, o cidadão tá ali, talvez no seu melhor momento de formação psíquica, psicológica, tudo isso. Você chega a dar essa importância também para os jogadores, principalmente nesse processo de formação, da importância do estudo, da importância de ter, sabe, uma orientação de educação financeira, de projetar uma nova atividade, porque é aquilo que a gente sempre diz, né? O atleta, ele morre 2 vezes, ele morre quando ele para de jogar e depois quando falece mesmo. Então, esse impacto ser menos doloroso. Olha, é o que você está falando, comentando, Luciano, é algo até interessante. Hoje eu estava até comentando com os atletas que, assim, nós temos um grupo que está em avaliação e um grupo que já faz parte do processo que a gente chama de G1, G2, enfim. E tinha alguns atletas hoje que estavam no G3 e eu estava justamente junto com a comissão conversando com eles. Vocês muitas das vezes não têm nem projeção, não no sentido futebolístico, eu falo no sentido de formação. Porque vocês muitas das vezes abandonam o estudo por causa do futebol, mas não se dedica a 100% do futebol. Você abandona, muitas das vezes, o seu sonho por uma balada, por uma mulher, que lá na frente você vai ter tempo, teoricamente, de conquistar isso. Ou seja, se você se lançar de corpo, alma e espírito, não está garantido nada. Você imagina se você não se lançar. Sim. Que nem você comentou. O atleta hoje, teoricamente, chega aos 34 anos, 35 anos, teoricamente falam que estão velho, mas para chegar nessa idade em alto rendimento, ele tem que se cuidar agora. Não adianta ele chegar, de repente, com a idade do Fábio e querer se cuidar, como você deu como referência. E você vê que muitos, de repente, têm a idade menos que o Fábio e hoje não conseguem mais jogar. Que tem uma certa dificuldade, por quê? Porque lá atrás não se cuidou. E hoje eu estava justamente conversando com esse grupo de atletas. Vocês abandonam os estudos, vocês não pensam na formação de vocês não pensam, de repente, amanhã, depois de terminar o estudo e fazer uma faculdade, ou dentro da área que vocês gostam, de alguma outra área, trabalhar não com plano B, mas trabalhar com uma situação. Que nem você comentou, futebol dentro de campo não é para sempre. Então você tem que ter uma outra formação. E aí hoje a forma que eu trabalho é fazer os atletas pensar. Legal. Então a gente joga a isca para eles e deixa eles pensar. A gente dá o problema e eles dão a solução, eles buscam a solução. E o atleta inteligente, de cabeça, ele vai render mais dentro do campo, inclusive com a bola, né? Porque ele vai tomar as melhores decisões, ele vai buscar as melhores alternativas. É quase que uma consequência de tudo isso, né? Claro, é que a gente costuma falar para eles. Pô, se você, de repente, seu pai é advogado, seu pai com dor de cabeça, ele consegue trabalhar, você não. Se você está com uma unha encravada, você não consegue jogar. A sua mãe consegue trabalhar. Então vocês têm que entender que a ferramenta de vocês é o corpo. E o que nós menos cuidamos como atleta, na forma geral, tô falando na palavra de atleta, é o corpo. Você dorme mal, você se alimenta mal, você hidrata mal, você não descansa, você muitas das vezes não faz o algo a mais, que a gente costuma dizer que é o treino invisível. Sim. Você sabe que você tem deficiência na perna esquerda, mas você prefere andar no shopping a tarde toda do que de repente fazer um treino à parte. Você sabe que você tem deficiência de repente, de dificuldade para perca ou para ganho de peso, mas você não faz, de repente, o extra. É o treino invisível. Sim. Mas você fica 13 horas conversando com alguém no celular, assistindo matérias na internet, vídeos na internet, mas você não se cuida. E como que no outro dia você quer render? Hoje, seu corpo não vai, de repente, detectar isso. Mas, com o decorrer dos anos, começa a vir o quê? Os desgastes, baixa de rendimento, lesões. E muitas das vezes são lesões que comprometem a sua carreira. Legal. Arthur, o que o torcedor pode esperar dessa temporada 2026, desse time sub-20? O torcedor do São Caetano, até por tudo que aconteceu, que você tem acompanhado, é um torcedor que está meio ferido, está meio chateado, né? Aquele torcedor é apaixonado, como todos, porque eu brinco sempre. Quando você não gosta de uma marca de roupa, você compra outra roupa. Você não gosta de uma marca de refrigerante, você troca de refrigerante. O time de futebol, o time tá mal, mas o torcedor, ele não tem o torcedor do Corinthians que fala assim, não, o Corinthians não tá bem, eu vou começar a torcer pro Palmeiras. Não existe isso. Impossível. O torcedor é uma coisa que ele, sabe, às vezes o sofrimento ele faz até aumentar a paixão do cara, né? O brasileiro gosta muito desse reverso. O que você pode falar para esse torcedor que está tão ferido e que sempre, lógico, a palavra esperança é uma palavra comum na cabeça de qualquer torcedor do mundo inteiro.
em relação a essa formação e tudo que você está vendo hoje nesse novo momento do São Caetano? Olha, eu acredito que quando começa próximo à formação de uma competição, de um elenco, gera expectativas. E eu costumo dizer que a expectativa acompanha o trabalho. E muitas das vezes o trabalho vai até à frente da expectativa. Sim. Então nós temos um bom trabalho a ser feito, um grande caminho a ser trilhado. Agora, falando de expectativa, eu acredito que a fé vai nos levar a lugares maiores e melhores do que nós estamos imaginando, mas com muito trabalho, com muita humildade, com o pé no chão. Eu acredito que o grupo de atletas do Sub-20 e as demais categorias que eu tenho acompanhado, não acompanhei todas ainda, mas vou ter o prazer de acompanhar, e a comissão técnica que nós temos conversado com diversos professores, técnicos e auxiliares, enfim, estão com uma predisposição muito grande de fazer um ano abençoado e um ano promissor. Legal. Essa é a ideia, entendeu? Que eu tenho certeza que o São Caetano, todas as categorias esse ano vai entrar para competir. Esse foi um dos acordos que nós fizemos com o presidente Machado e com a diretoria, que nós vamos se empenhar ao máximo para que a gente possa formar atleta, revelar atleta, mas sobretudo competir. Porque quando você compete, você obviamente consegue revelar e formar atleta. Legal. Arthur, obrigado, boa sorte para você. Conte sempre com o nosso canal para que a gente possa dialogar, trazer informação para o nosso torcedor. E só desejar sucesso, cara, que você siga aí, que todo o seu planejamento possa ser, que não tenha intervenções, que você tenha liberdade, que você tenha estrutura, tranquilidade para poder trabalhar e dentro do campo você possa transformar todo o seu planejamento em bons resultados. Valeu mesmo e Amém. Sucesso. Obrigado a você, toda a equipe, que Deus abençoe. Estamos à disposição e sábado estaremos lá, hein? 3 da tarde, contra o Barretos, estaremos lá. Professor Livinha, toda a comissão e atletas, um abraço. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui. Que Deus abençoe e sucesso. Legal. Tá aí, Arthur Costa, o treinador da equipe Sub-20 do São Caetano, dando o seu recado a você, meu amigo que nos acompanha. Então você, de qualquer categoria de base, você no processo de formação, fique aí com as mensagens aí, as orientações do professor Arthur. Gostaram? Gostei também. E semana que vem eu volto com mais personagens, com mais convidados aqui no programa A Hora do Esporte. Valeu, galera. Valeu, Brasil.